Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Aleluia. Queridos, eu queria pedir para vocês abrir a Bíblia de quem tiver com a Bíblia, se puder a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem tiver com a Bíblia, quem não tiver, pode acompanhar aqui comigo, tá? Eu vou ler aqui os versículos, tá? A partir do versículo 17. Amém. Versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios vai dizer o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você leu essa palavra, você pode dar uma glória a Deus, um amém, aleluia. Querido, hoje eu entro na palavra falando a respeito de um dos processos mais complexos da vida cristã, uma coisa difícil de entender, que é a conversão. A conversão, ela Como é que tá o nosso som aí? Dá um ok. Nosso áudio tá legal? Vocês não conseguem me ouvir? Tá picotando para vocês? Como é que tá? Me dá um feedback aí. Como eu tava falando, vamos falar hoje a respeito de um processo complexo na vida do cristão, que é o processo de conversão. Amém? Quando nós falamos de nova criatura, estamos falando de uma nova vida, de um processo, muitas das vezes rápido, às vezes doloroso, muitas vezes longo, e às vezes que a pessoa simplesmente aceita isso de fato. Nessa carta, Paulo vai falar a respeito dessa nova criatura, né? Dessa nova vida. E Paulo, ele diz que nós herdamos um ministério, e esse seria o ministério da reconciliação, ministério da reconciliação com o homem, com Deus, que isso vem passado como se fosse uma herança para aqueles que estão hoje recebendo esse chamado de nova criatura, estão sendo chamados de nova criatura, a conversão. Por meio de Jesus, uma vez quando nós encontramos Jesus, quando nós buscamos Jesus, há uma mudança de comportamento, uma nova identidade que nós vamos incorporar. E dessa forma, Jesus passa a ser um modelo a ser seguido. Querido, a Bíblia ela nos dá exemplos de diversas conversões. Por exemplo, nós podemos comparar que Paulo e Pedro se converteram de formas distintas. Por exemplo, Paulo, na Bíblia Damasco, ele tem um encontro com Jesus e de repente ele fica cego por 3 dias, e após isso ele sai pelo mundo pregando o evangelho. Já Pedro não, Pedro é chamado de onde estava e acompanha Jesus durante um tempo, e esse tempo é um tempo de maturidade. Querido, eu quero dizer hoje para você, eu não sei como é que foi o seu processo de conversão, eu não sei como foi o teu processo, se foi doloroso, ou se foi um processo rápido, ou um processo, mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele está contigo, querido. Se você ainda está passando por esse processo, e você sabe que coisas têm que ser retiradas da sua vida, para que você possa ter um caminhar, limpo e correto, um caminhar certo na direção de Jesus Cristo. Amém? E não sei se vocês já repararam, esse processo de conversão, quando a gente pega Pedro como exemplo, a gente vê que há um tratar no caráter de Pedro, né? Quando Jesus vai caminhando, diversos versículos vão mostrar ali nos evangelhos, que Pedro, ele é orgulhoso, Pedro ele é brigão, Pedro tem um gênio muito forte, e à medida que isso vai se passando, ele vai se consertando.
Jesus, ao caminhar com Jesus, vai lapidando Pedro de uma forma que ele vai crescendo em estatura e em graça. Até lá, a crucificação de Jesus, Pedro, ele já estava fazendo a obra, porém ele não estava pronto ainda, totalmente convertido. E quando a gente compara com Paulo, ele tem um encontro rápido, né? Um encontro durante uma caminhada para Damasco, onde ele estava indo entregar cartas para que os cristãos daquela época fossem perseguidos, seguidores de Cristo fossem perseguidos. E Paulo, de repente, ele encontra com Jesus Cristo e ele cai do cavalo e ele tem ele passa aquele processo de ficar cego durante 3 dias. Amém? Quando Paulo ele volta, recobra a sua visão, ele recebe simplesmente a missão de pregar o evangelho aos gentios, e Paulo sai. Nesse processo, Paulo também é lapidado, é um processo doloroso, embora tenha sido mais curto que o de Pedro, é um processo também, um processo doloroso, porque Paulo vai passar por diversas coisas até o final da vida dele. Então, querido, eu quero falar para você hoje que eu sei que o processo de conversão, às vezes é muito complexo, às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Mas, querido, pela dor que você passa, pela dor que você está passando hoje para poder se tornar nova criatura, ela é necessária porque você precisa ir até Cristo com o coração desprendido de coisas antigas. Deus está fazendo coisas novas, Deus está construindo um caráter novo, uma nova criatura em você. O processo de conversão, ele não é um processo que simplesmente tem uma regra ou é igual para todo mundo. Eu lembro quando eu me converti, eu peguei a Bíblia no final de semana, comecei a ler a Bíblia e eu queria saber como é que um homem se relacionava com Deus. Eu nunca tinha tido contato com igreja, eu nunca tinha participado de alguma igreja. Eu simplesmente, por curiosidade, eu peguei a Bíblia, abri e fui ler. Não tinha instrução para ler, não tinha orientação para ler. E ao mesmo tempo, um amigo muito próximo, que tinha uma vida totalmente desregulada, uma vida totalmente entregue à bebida, uma vida entregue a noitadas, entregue à prostituição, ele simplesmente, de uma sexta-feira, de um final de semana para uma segunda-feira, ele se converteu de uma forma tremenda. Eu lembro que na sexta-feira eu conversava com ele a respeito de algumas coisas e ele falava para mim o que ele ia fazer daquele final de semana, falava que ele ia curtir o final de semana dele como nunca. Na segunda-feira, quando eu encontrei com ele, simplesmente ele mudou a fala e falou coisas a respeito de que eu não conhecia e começou a falar de Jesus. E começou a falar coisas que haviam acontecido com ele nesse final de semana, num espaço de tempo de 2 dias, de sábado e domingo. Esse homem simplesmente estava falando de Jesus. E aquilo ali me deixou simplesmente curioso. Eu simplesmente achei que era brincadeira, eu não levava a sério o que ele estava falando. Eu falei, cara, para de falar essas coisas, porque o que você está falando são coisas sérias. Embora eu não fizesse parte, eu não acreditasse em muitas coisas, mas eu tinha um certo temor sobre as coisas relacionadas a Deus. E ele falava, mas falava com propriedade. Falava a respeito da experiência sobrenatural que ele teve, da experiência de quase morte, e aquilo ali foi enchendo o meu coração, e eu falava assim, era possível uma pessoa que tinha uma vida na prostituição, na sexta-feira, na segunda-feira ela aparecer falando de Jesus. O processo dele de conversão foi um processo que provavelmente veio pela dor. Ele relatou que Deus apareceu para ele num sonho e falava o seguinte para ele: se você não vier até a mim, você morre. Desse final de semana você não passa. E aquilo ali, quando ele contou isso, claro que eu não acreditei, mas pela forma como ele falava e pela forma como as coisas foram acontecendo depois, eu vi que não podia ser loucura, simplesmente uma loucura, que ele ia começar a falar de tantas coisas a respeito de Deus, a respeito de Jesus.
Na mesma intensidade que esse rapaz falava de prostituição e falava muito, ele começou a falar de Jesus Cristo em todo lugar. Ele ia para a academia, ele falava de Jesus Cristo. Ele ia para o trabalho, ele falava de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que ele era chato falando de prostituição, ele se tornou chato falando de Jesus Cristo. O processo de conversão dele se deu exatamente por uma questão de visão. Talvez fosse a última chance dele. E ele se converteu. Hoje, eu sei que ele está nos caminhos do Senhor. Não tenho mais contato com ele, mas ainda vejo pelo Instagram, pelo Facebook, ainda acompanho. Sei que ele é obreiro de uma igreja. Sei que está encaminhado com a vida com Deus. Mas esse momento, desse processo, foi muito inspirador para mim, porque eu, como havia pegado a Bíblia para ler, eu precisava de alguma coisa que me confirmasse que aquilo ali era verdade, e Deus fez aquela transformação naquele homem da noite para o dia, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, em um final de semana, ele transformou a vida daquele homem. Querido, eu não sei o grau que Deus vai tratar você quando a gente fala de processo de conversão, porque há muitas coisas que têm que ser deixadas de lado. Por exemplo, meu processo talvez não seja rápido como o dele, mas houve coisas que eu tive que deixar para trás. Por exemplo, quando eu cheguei até a igreja, eu tive que deixar meu orgulho, eu tive que deixar o meu ego, eu tive que descer e me humilhar mais para entender que Deus tinha um propósito maior para mim, mas da forma que eu estava eu não podia continuar. E esse processo de conversão não é igual para todos. Não é igual para todos. Assim como o tratar de Deus não vai ser igual para Lohane, não vai ser igual para mim, não vai ser igual para você. Deus tem um tratar individual com cada um. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão a respeito do que realmente é difícil ainda, do que realmente é difícil para vocês terem a identidade de nova criatura. Muitas coisas foram deixadas de lado, mas ainda tem coisas que nos impedem de avançar mais em Cristo. Sabemos que nós herdamos o ministério da reconciliação, e por meio desse ministério da reconciliação, muitos virão a Cristo. Temos uma missão de reconciliar o mundo. A palavra de Deus vai falar em Romanos 8, versículo 19, que a criação aguarda o manifestar dos filhos de Deus. Querido, o mundo lá fora está gemendo. O mundo lá fora está gemendo de dor, está gemendo por uma palavra de desesperança. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem o que vão fazer, as pessoas já acham que está acabado. Não tem esperança que o dinheiro possa comprar nesse momento, porque a economia está abalada. Aqueles que estão botavam expectativa no dinheiro, de repente se vê como a economia é abalada, a economia de um país, de um mundo abalado. Uma incerteza de dias, não sabemos o que vai vir pós o coronavírus, pós a quarentena. E eu digo a você a responsabilidade que cada um de nós carregamos quando nós nos tornamos nova criatura, quando nós recebemos por herança a missão de fazer esse apelo ao mundo que venha para Cristo. Deus apela através de nós e nós suplicamos ao mundo: largue as práticas pecaminosas e venham para Deus, porque há um caminho de salvação, há um caminho de amor, um caminho de tratamento, um caminho de libertação, um caminho de salvação, simplesmente o caminho da eternidade. E hoje a gente se sente dessa forma. A gente sabe que o nosso processo é doloroso, a gente sabe que o processo de conversão nem sempre é fácil. E muitas das vezes a gente encontra pessoas que logo no início da conversão as pessoas começam a desistir, elas vão começar a sentir essas dores. Querido, nem todos os dias vão ser bons, nós teremos dias maus, sim, entendeu? Mas isso não pode atrapalhar a nossa conversão, não pode atrapalhar o tratamento que Deus tem para a nossa vida. Olha para Pedro, como não foi fácil para Pedro. Pedro, se não João, mas foi o que Jesus mais tratou entre os 12, o que mais ele repreendeu, e Jesus ele vem para repreender. Querido, eu escutei essa semana uma frase que eu guardei, e eu queria que vocês guardassem também. Jesus não tem uma opinião sobre nós.
Jesus, ele tem um diagnóstico para a sua vida. Ele tem um diagnóstico porque ele tem o que tratar. Jesus simplesmente não vai sentar do seu lado para falar a respeito de como você é, das suas qualidades, mas ele vai falar exatamente aquilo que impede de você se aproximar mais dele. Quando você clamar a Deus, você não clame esperando por um elogio, não clame esperando por uma coisa que vai massagear seu ego, mas Deus, ele vai vir falar para você aquilo que você precisa ouvir, que você precisa consertar na sua vida para se aproximar mais dele. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor repreende aquele que ele ama. E isso conforta o coração daqueles que às vezes recebem palavras duras no altar, recebem palavras duras de profetas. Querido, a palavra dura, se Deus dá uma palavra dura para você através de uma pregação, através de uma profecia, é porque Ele te ama. Quem quer ver você dormindo, quem quer elogiar você e massagear seu ego é o diabo, é o inimigo. Mas Deus, Ele vem para te dar um diagnóstico. E nem sempre o diagnóstico Ele vai fazer bem aos nossos ouvidos. Às vezes são coisas que não queremos ouvir, que vai nos confrontar. A maioria das vezes nos confronta. É aquilo que vai nos levar mais próximo de Deus. Sabe, eu penso que quando a gente começa a ter contato com Jesus, nós começamos, é como se a gente estivesse entrando numa casa nova. Saímos de uma casa velha e entramos numa casa nova, e nessa casa nova não compreendemos o amor de Deus na nossa vida. Quando você entra numa casa nova que você não conhece, você começa a estranhar os cômodos, você não está acostumado, você esbarra nas paredes, você esbarra nas coisas, porque você não tem a dimensão do espaço. E dessa mesma forma, e assim a gente não tem culpa, porque estamos vindo de um mundo onde nós não conhecíamos o amor, nós conhecíamos o julgamento, nós conhecíamos o ódio das pessoas, a falsidade. E de repente nós entramos numa casa de amor, uma dimensão de amor diferente. E aquilo ali às vezes ainda machuca a gente porque a gente não está acostumado e a gente fica um pouco receoso de receber. Até entender que esse amor foi traduzido por um sacrifício de cruz, uma morte que deveria ter sido para nós. E Jesus levou essa morte, por morte de cruz, sofreu por nós naquele lugar. A gente começa a compreender, a gente começa a entender que a gente está no lugar onde Deus está nos guardando, apesar de muitas vezes doer, muitas das vezes ser doloroso. E querido, quando a gente começa a entender a dimensão do amor que nós estamos mergulhados, as dimensões do amor, ela começa a fazer diferença na nossa vida e nós começamos a entender o nosso processo de conversão. Querido, eu queria que você hoje refletisse nessa mensagem, que nem sempre o processo de conversão vai ser um processo que vai massagear o teu ego, um processo que não vai te doer, às vezes é um processo longo, às vezes é um processo que você pode estar assim, assim como Paulo esteve, mas é um processo que vai te levar para um caminho onde sim você vai ter dificuldade, um caminho onde vai ter batalha, mas é um caminho que vai te levar para a salvação, um caminho destinado ao homem, um caminho destinado ao homem, um caminho que Jesus preparou para que nós possamos passar essa herança de reconciliação com Deus. A mensagem de hoje, ela praticamente se resume a isso, a esclarecer os nossos processos de conversão. Nem sempre ele vai ser um caminho doce, vai ser um caminho leve. Muitas das vezes vamos ter que deixar coisas para trás. Vamos ser descascados de capas de ego, capas de orgulho, e muitas coisas vão ser deixadas para trás, querido. Não é fácil, não vai ser fácil, mas em todo tempo Deus vai estar com você. Deus vai te acompanhar do início ao fim desse processo, no momento que você fez uma escolha. Paulo, Pedro tiveram um processo diferente, mas uma coisa eles tiveram em comum, eles escolheram e decidiram seguir por esse caminho. Então decida você hoje a seguir também por esse caminho, a continuar esse processo que começou há um tempo, ou talvez esse processo de conversão esteja parado na sua vida. Continua, querido. Tome essa decisão hoje. Eu faço esse apelo a você, tome essa decisão hoje de voltar para os caminhos do Senhor, de
de continuar independente da dor que seja essa caminhada. Continua hoje, querido, recebendo hoje de Deus, ainda que doa, ainda que machuque, permaneça até o fim, porque vai valer a pena. A recompensa em vida para aqueles que permanecem em Deus. A recompensa em vida para aqueles que permanecem em Deus. Então, essa palavra hoje, essa palavra de ensino para vocês a respeito do que é a nossa conversão, o processo de conversão. O processo realmente nos fortalece, o processo nos deixa mais calejado para suportar o mau dia. Eu queria que a Lohane fosse orar hoje pela nossa vida espiritual, para que nós possamos continuar firmes e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nos mantermos no caminho e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mesmo que essa quarentena, querido, dure 1 ano, 2 anos, se mantenha firme no caminho do Senhor, se mantenha firme naquilo que Deus tem para nossas vidas. O processo de conversão ele é doloroso, coisas vão ficar para trás, mas não se esqueça, querido, Deus está no controle. Deus estará contigo todo momento e você será uma nova criatura, embaixador de Cristo na terra. E você herdou, querido, você herdou simplesmente o ministério da reconciliação. Uma vez você reconciliado através do sacrifício de Jesus Cristo, você será usado para reconciliar outros. Amém? Vou pedir para a Lohane estar orando por nós. Oh, amadíssimo Deus, querido Pai, que o Senhor vai de encontro aos seus filhos, meu Pai, que o Senhor venha dar-los fortalecimentos espirituais, meu Pai. Venha moldar, meu Pai, os vasos, meu Pai, que venha se sentir quebrados, fracos, meu Pai, que o Senhor vai moldando, vai restaurando o azeite, vai transbordando águas cristalinas, meu Pai. Oh, meu Pai, transforma a vida dos seus filhos, vai tratando, meu Pai, vai tirando o jugo, vai tirando as ofensas, vai tirando as mágoas que não provém do Senhor, meu Pai. Tira as dores que afastam de Ti. Sim, dores, Deus. seja qual for, seja de um amigo, de um namorado, de um esposo, de um pai, de uma mãe, uma palavra lançada que afaste, meu Pai, os seus filhos do seu caminho, uma palavra que uma pessoa crente, meu Pai, uma pessoa que serve ao Senhor lançou e machucou os seus filhos. Então, meu Pai, tira essa palavra do coração dos seus filhos, vai tratando, vai Sim, trazendo Deus, seus aleluia. filhos para a sua casa, vai renovando os seus vasos, meu Pai, vai construindo, meu Pai, um vaso novo. Se não há mais o que ali construir, meu Pai, faça um vaso novo. Molda os seus filhos nessa noite. Derrama o seu azeite, derrama a sua água cristalina, que venha transbordar, não vazar, meu Pai. Transbordar, que transborde na casa dos seus filhos a sua unção, que transborde na casa dos seus filhos o seu querer, que transborde na casa dos seus filhos a sua vontade, meu Pai, que a sua vontade venha perecer, a sua vontade venha ser o alvo, meu Pai, que fazer a sua vontade venha ser por alegria, meu Pai. Oh, meu Pai, que venhamos ser referência de Jesus, meu Pai. Aleluia. Semelhança de Jesus, meu Pai. Não, meu Pai, que transborda amor na casa dos seus filhos. Oh, meu Pai, então trata eles nessa noite. Vai de encontro às almas, vai de encontro, meu Pai, os pensamentos de desistir da sua obra, os pensamentos de parar de caminhar, os pensamentos que se encontram fracos diante das circunstâncias, meu Pai. Vai de encontro aos seus filhos. Renova os pensamentos deles, restaura, meu Pai, restaura a sua aliança com seus filhos nessa noite, restaura a sua aliança, faça uma aliança nova com seus filhos, que eles venham aceitar novamente estar fazendo a sua vontade, que eles venham aceitar novamente estar fazendo o seu querer, que eles venham, meu Pai, Araio, Decanto, Coremanassai, Coremanácia, fazer a sua vontade por amor, por gratidão, meu Pai, a Ti. Então, meu Pai, invada as
as casas, invada os corações, invada as famílias para que possa ser restaurada nessa noite. Afasta, meu Pai, o que tiver que afastar, que venha bagunçar a mente dos seus filhos. Afasta, meu Pai, as palavras tortas. Afasta espíritos negativados na vida dos seus filhos. Afasta, meu Pai, coisas que venham ser seladas contra a vida dos seus filhos. Julgo, apontações, cascas, meu Pai, capas de orgulho, seja o que for. Afasta do seu filho. Sim, Pai, restauram. Senhor. Venham fazer eles Aleluia. novas pessoas, novos, santificados para fazer o seu querer, Sim, para Deus. fazer o seu chamado. Orai, decanto, coremanassa, Pai. Então Aleluia. transforma os seus filhos. Eu venho Senhor, pedir a aleluia. transformação de cada um através dessa live. Que conforme o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai, através de uma pessoa, o Senhor restaura 10, através de 10, o Senhor restaura 20, e assim Aleluia. vai, meu Pai. Através de uma pessoa que está perante o Senhor, fazendo seu chamado, o Senhor alcança multidões. Então o Senhor vai de encontro, vai tratando, vai renovando, restaura a família, restaura a família dos seus filhos, restaura os casamentos, vai restaurando, meu Pai, essa união entre pai e filho, essa união entre esposa e marido, meu Pai. Então restaura os casamentos, que os casamentos não venham acontecer Sim, diante Pai. dessas circunstâncias, que Aleluia. os casamentos não venham, meu Pai, se sentir doentes diante, e sim um renovo, e sim uma união, e sim um querer de Deus, meu Pai, que o Senhor venha estar cuidando das famílias, das suas Pai. casas, Em nome meu de Pai. Jesus, Em nome do aleluia. Senhor Jesus, eu te entrego, meu Pai, essas pessoas, eu te entrego cada um que está nessa live, eu te entrego a Carla, eu te entrego o Douglas, o Rodrigo, a Cleide, a Priscila, o Gutenberg, meu Pai, o Daniel, minha avó, seja quem for que está assistindo, venha se sentir tocado pelo Espírito Santo, Aleluia. se sentir tocado pela sua Glória a presença, Deus, se sentir aleluia, tocado pelo aleluia. seu mover, ai, Sai, coremanás, arai, decanto, coremanás, que o Senhor venha enviar um espírito, um sopro na casa dos seus filhos nessa noite, que depois dessa live ele venha sair restaurado, venha sair fortificado da sua presença, meu Pai. Oh, aleluia. Agora te entrego, meu Pai, a vida da minha tia Fátima, da Tayane, que o Senhor vai de encontro a Aleluia, elas, Senhor. Glória trabalha a no Deus. coração, trabalha na alma, meu Pai, restaura suas famílias, meu Pai, e assim eu te entrego cada um, em nome do Senhor Jesus, pela sua misericórdia, faça morada na nossa casa, pela sua Sim, misericórdia, faça morada na nossa vida, meu Pai. Somos falhos, somos pecadores, sim, erramos todos os dias, mas o Senhor, meu Pai, é piedoso, o Senhor é misericordioso, Aleluia. o Senhor faz decanto, coremanassa, como a sua vontade. Então entregamos, independente dos nossos erros, a nossa vida a Ti, meu Pai, o nosso querer a Ti. Eu te entrego, meu Pai, a vida dessas pessoas, do Felipe, da Carla. Vai buscando, meu Pai, vai buscando a sua semente, vai plantando o seu querer na vida deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Amém, em aleluia. nome do Senhor Aleluia. Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, aleluia. Que presença, que presença. Oh, Senhor, vai abençoando a vida de cada um, Pai, para que seus caminhos sejam, Pai, sejam abençoados, Pai, independente daquilo que eles vão enfrentar, Senhor, mas que o Senhor possa estar colocando a mão poderosa dele sobre a vida de vocês e possa estar abençoando vocês, querido, que as dores que vocês vão encontrar no caminho não seja maior que o amor que Deus tem por vocês, em nome de Jesus, amém. Olha só, queridos, eu queria hoje falar a vocês, a gente encontra muitas das vezes pessoas que foram feridas, muitas vezes por outras que se diziam cristã, pessoas que diziam estar vivendo o evangelho, mas na verdade não estavam. Se você conhece alguém afastado da casa do Senhor hoje, peça desculpa a essa pessoa da parte do Senhor. Peça desculpa a essa pessoa pelo erro de outra, sim, porque essas pessoas às vezes se afastaram porque foi passado um Jesus que não existe, um Jesus diferente do nosso Jesus, um Jesus que não é amor, um Jesus que não restaura. Querido, se você conhece alguma pessoa hoje que está afastada, vá até, mande mensagem, faça um telefonema, mas peça desculpas por terem apresentado Jesus da forma errada para eles. Aleluia. Eu quero hoje orar pelo nosso término,
agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar vocês mais uma vez. Pai, Feliz aleluia. Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe cada mãe que está assistindo essa live, a mãe de vocês também, tá? Terça-feira, às 19h30, nós voltamos, temos culto, tá? Continuando com nossas lives, firme e forte. Que o Senhor nos abençoe para nós continuarmos firme em meio a essa quarentena e que tudo seja para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar pelo término. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, hoje pelo mover que teve nessa live. Te agradeço, Senhor, porque hoje tua palavra foi pregada. A palavra foi pregada e a palavra foi semeada no coração desses que assistem, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar e multiplicar essa semente que eles carregam no coração hoje. Que eles possam, Senhor, saber da tamanha responsabilidade que têm e sabem que os caminhos dele, apesar de ser difícil, o Senhor estará com eles em todos os momentos, Senhor. Aqueles que andam afastados, que o Senhor possa estar chegando, trazendo mais para perto. Aqueles que estão firmes no caminho, que o Senhor possa abençoar e dar forças para que continuem firmes, Pai. Aqueles que estão cambaleando, que o Senhor possa ser resgate, que o Senhor possa ser hospital para eles, Pai. Em nome de Jesus, hoje eu abençoo a vida de cada um que está assistindo essa live, libera essa bênção sobre a vida de vocês, recebam um espírito de coragem da parte do Santo Espírito de Deus, que Ele possa estar enchendo o espírito de vocês de ousadia, possa estar enchendo o espírito de vocês de garra, de confiança naquele que é a vida, naquele que é a verdade e a vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês, que tenham uma semana abençoada, uma semana de verdadeira comunhão com Cristo, o nosso Salvador. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Queridos, essa foi nossa live. Terça-feira, às 19h30, estaremos de volta. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Nós estamos lá postando conteúdo diariamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Existe um